tema de hoje tem como título A Plenitude da Divindade e o Grande Conflito, o tema principal. O subtítulo é A Apostasia Alfa, a História. Eu não sei se todos já ouviram falar que no seio da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós tivemos, na entrada do século XX, uma apostasia, por assim dizer, né, de alguns irmãos super influentes que viveram naquela época. Homens eloquentes, homens que tinham um ministério muito promissor, uns na área da saúde, outros na área da profecia, outros na área da mensagem de justificação pela fé, e etc. Então, assim, essa apostasia que aconteceu ali no início do século XX, a serva do Senhor denominou aquela apostasia, né, daqueles irmãos de apostasia alfa, não é? E eu não sei se todos aqui já ouviram falar dessa expressão, né, que a irmã White usa, a apostasia alfa. Eu quero estudar um pouco sobre isso com os meus irmãos hoje, porque muitos dos dissidentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles fazem uma associação, dizendo que a apostasia alfa está de alguma forma associado à doutrina da Trindade. E isso não é difícil de perceber, de saber. Quando você vai aqui, eu vou abrir aqui a página do Google, e vou aqui só colocar apostasia alfa e ASD. Vamos ver o que é que aparece. Eu tenho que partilhar essa tela, a outra tela, isso? Para que apareça a página do Google, não é? Pronto, tá aqui. Estão todos vendo aí? Sim? Sim. Pronto. Então, se eu digitar aqui, apostasia, alfa e ASD, como está aqui, vai aparecer aqui, a apostasia alfa e o homem da igreja adventista, né? Aí tem várias mensagens. Você pode perceber aqui que está relacionado sempre com a Trindade. Apostasia alfa, deixa eu ver, aqui nesse site, Adventistas Históricos, você vai encontrar muitas aberrações ali, que é um grupo de dissidentes que saíram da igreja, e eles vão associar a apostasia alfa à Trindade. Enfim, eu vou abrir aqui essa página dos Adventistas Históricos. Vamos ver o que é que eles dizem aqui sobre a apostasia alfa. Deixa eu ver. Aqui tem muitas páginas, mas, enfim, se você for analisar aqui, em algum lugar, eles vão dizer que, por exemplo, tá aqui, ó, por que o alfa era tão letal? Aí eles vão sempre associar de alguma forma ao Espírito Santo, tá vendo? É o Espírito Santo uma pessoa? Eles pegam uma carta do Dr. John Harvey Kellogg, né, que ele mandou para George Butler, ex-presidente da Associação Geral, e nessa carta, eles pegam ela fora do contexto, eu vi até hoje, mostrando essa carta na íntegra, já vi vários sites, já vi também muitos dos nossos irmãos estudando sobre isso e nunca apresentaram a carta na íntegra. Eu vou tentar apresentar essa carta na íntegra, não hoje, mas em outro estudo, para que os irmãos percebam que o contexto dessa carta, né? Por exemplo, aqui na carta ele diz assim para o George Butler, a irmã White usa o pronome ele, né, para se referir ao Espírito Santo, e mencionou em diversos textos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, né? Em outro lugar ele vai dizer assim, deixa eu ver, como o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa e não ser pessoa nenhuma? É difícil para eu enxergar, entende? Então, assim, algumas pessoas vão pegar esse texto e vão dizer que o Dr. Kellogg estava tentando introduzir a doutrina da Trindade na Igreja Adventista do Sétimo Dia na entrada do século XX, através de uma publicação, né, de um livro chamado The Living Temple, o Templo Vivo, onde ele ali mina, né, a personalidade de Deus. Só que
quando a gente estuda isso, né, sobre essa questão da personalidade de Deus lá no livro The Living Temple, a gente não encontra nenhuma declaração lá sobre o Espírito Santo, como o Dr. Kellogg tenta defender aqui nessa carta a George Butler, né, dizendo que ele estava só apresentando no livro a personalidade do Espírito Santo. E ele tenta dizer que a irmã White defendia também isso, né, mas defendia de acordo com o ponto de vista dele, né, e não é assim. O ponto de vista inspirado que nós encontramos no Desejar de Todas as Nações, e já vimos isso no estudo anterior, é de que o Espírito Santo é uma pessoa. E se o Dr. Kellogg estava defendendo aqui que o Espírito Santo era uma pessoa, quando a gente vai para o livro dele, a gente vê contradições, porque ele tenta apresentar a Deus ali como uma essência. Então, enfim, alguns irmãos, apressados demais, como diz a irmã White, leiam um texto desse, do Dr. Kellogg, e sai correndo para anunciar aos outros antes de ser enviado, né? Ela fala isso. E acaba disseminando coisas que não é real, que não é bem assim. Então, aqui, se você for ver, quando se fala da apostasia alfa, os dissidentes sempre vão trabalhar em torno da Trindade. Vocês vão ver aqui, ó, eles vão dizer assim, ó, então ele afirmou que suas antigas visões sobre a Trindade o atrapalhavam de fazer uma declaração clara e absolutamente correta, e etc, etc, etc. Então, eles vão dizer que o Dr. Kellogg estava tentando introduzir a Trindade na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ele conseguiu, vamos dizer isso. Então, a igreja sofreu o que nós já falamos aqui, a apostasia alfa, que era aceitar a doutrina da Trindade Católica. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia se apostatou, e etc, etc. Isso é o que eles dizem, né? Então, se você for ver aqui, qualquer site, né, desses aqui, dissidentes, você vai ver que eles vão estar associando a apostasia alfa com a doutrina da Trindade. É por isso que nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre o que era a apostasia alfa, né? O que foi que levou a essa apostasia. Hoje eu só quero tratar um pouco sobre a história. No próximo estudo, nós vamos analisar um pouco sobre as implicações que giram em torno da apostasia alfa em si. Então, vamos voltar no tempo, e vamos ver o que foi que aconteceu no seio do Adventismo. Deixa eu voltar a compartilhar a tela do estudo de hoje. Pronto. Está dando para ver aí, todos? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Impressionante aglomeração de instituições. Pronto. Nas 3 últimas décadas do século passado, Battle Creek, pequena e bucólica cidade edificada às margens do rio Kalamazoo, no estado de Michigan, se transformou em uma nova e fascinante Jerusalém. Olha, a gente sabe que Jerusalém era o centro das atenções do povo de Deus no passado. Battle Creek também se tornou o centro das atenções do povo adventista no século XIX, na entrada do século, no século XIX para o século XX, na entrada ali, de um século para o outro. De todos os quadrantes, chegavam à cidade fiéis adventistas, animados pelo desejo de gozar os privilégios e alegrias de uma vivência na capital mundial do adventismo. Como consequência, a cidade cresceu vertiginosamente, tornando-se em pouco tempo uma grande e ingovernável colônia adventista. Olha, aparentemente isso parece ser muito bom. Você já imaginou você estar numa cidade onde a maioria das pessoas são adventistas, onde a maioria das pessoas elas promovem a mensagem de saúde, onde você encontra aqui uma grande capela onde todos nós podemos nos reunir, logo perto tem um hospital, depois logo tem a casa publicadora da igreja, depois tem uma escola. Você vê ali só adventistas andando na rua, isso é um privilégio. Isso parecia muito bom. A cidade de Battle Creek estava, assim, sendo, quase que literalmente falando, a Jerusalém dos adventistas. E em 1878,
Planos audaciosos foram formulados, tendo em vista construir na cidade uma imensa catedral, capaz de abrigar 3.400 adoradores. Olha, então hoje quando a gente se impressiona com as grandes igrejas que tem em São Paulo, as igrejas adventistas, né, ali no UNASP, que você vê ali 2, 3 mil pessoas se reunindo no sábado pela manhã, isso não é novo. Tem pessoas que dizem assim, não gosto muito do Brasil, porque as igrejas são muito grandes, e etc, etc. Eu, particularmente, gosto de igrejas pequenas. Mas essa ideia de igrejas grandes não é nova, já existia mesmo no seio da Igreja Adventista do Sétimo Dia no passado. Então, a construção de uma imensa catedral capaz de abrigar quase 4 mil pessoas. Graças à cooperação, generosidade e espírito de sacrifício de muitos, os sonhos acariciados pelos idealizadores deste projeto logo se converteram em realidade. No dia 20 de abril de 1879, em uma cerimônia histórica, o Tabernáculo Daime foi solenemente dedicado ao culto divino. Com o transcurso dos anos, o número dos adoradores que se reuniam neste santuário cresceu de forma desmesurada, levando os dirigentes da igreja a dividir a escola sabatina em 173 diferentes classes para o estudo da palavra de Deus. Já imaginou? 173 classes de escola sabatina numa única igreja? Pois é, essa igreja existia. E ela era conhecida como Tabernáculo Daime. Por que Daime? Porque foram colhidas várias ofertas para a construção desse tabernáculo, e muitas das moedas que eles recebiam eram as moedas de 10 centavos. E essas moedas, né, eles chamavam de daime, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que deram o nome do tabernáculo daime. Pronto. Mas a irmã White estava preocupada com isso. Ela estava preocupada com o constante fluxo de adventistas que, de forma ininterrupta, afluíam a Battle Creek. Então, a irmã White ela passou a exortar os dirigentes da igreja, a associação geral e os membros, dizendo o seguinte: não é plano de Deus que o nosso povo se concentre em Battle Creek. Jesus ordenou: ide à minha vinha, saí dos lugares onde não sois necessários, plantar a bandeira da verdade em cidades e vilas onde a mensagem não foi ouvida. Era isso que era o objetivo de Deus. Era fazer com que a mensagem se espalhasse e fosse pregado em lugares que ainda não tinha penetrado, né? Não tinha sido penetrado o evangelho. Mas parece que todos estavam felizes, se concentrando ali em Battle Creek. E realmente, como eu disse no início, é muito bom você estar num lugar onde a maioria é adventista, onde a gente vê ali sempre uma mesma linguagem. É maravilhoso. Só que enquanto a gente está feliz aqui, muitas almas aí ao redor, talvez até de Battle Creek, estivessem perecendo, né, de fome espiritual. Então, o desejo de Deus, e que foi manifesto através do Espírito de Profecia, era que a bandeira da verdade fosse fincada em cidades e vilas onde ainda a mensagem não tinha sido ouvida, né? Mas, enfim, muitas instituições tinham ali em Battle Creek, tinha uma aglomeração de instituições. A uma quadra de distância do Tabernáculo Daime, erguia-se os prédios da Review and Herald Publishing Association, né? Então, nós temos aqui a casa publicadora, a Review and Herald, a maior e mais bem equipada editora estabelecida no estado de Michigan, onde funcionavam também os escritórios da Associação Geral. Então, assim, por volta de 1868, foi erigido ali a Review and Herald, né, a casa publicadora brasileira. Desculpa, brasileira não. A casa publicadora lá nos Estados Unidos, né, em Battle Creek. O Brasil ainda está um pouco em mim, apesar de eu estar aqui em Portugal, então eu falo às vezes assim. Mas bem, então assim, nós já temos o Tabernáculo Daime, agora nós temos a casa publicadora. A uma distância de 2 quilômetros apenas, viam-se o recém-fundado Colégio de Battle Creek com seus dormitórios e florescente fábrica de produtos alimentícios,
Também tinha o orfanato e o asilo para pessoas idosas. Então, a gente vai vendo ali o aglomerado de instituições, crescendo cada vez mais na cidade de Battle Creek, quando Deus já tinha dito, né, por meio do Espírito de Profecia, que não era da vontade dele que todos ficassem ali num só lugar. Enfim, pouco além, no alto de uma suave colina, situava-se o célebre e monumental hospital, com os seus 1.000 obreiros e funcionários, sob a administração brilhante, porém independente, do Dr. John Harvey Kellogg. Então, pronto. Alguém deve estar se perguntando por que o Efraim está falando sobre isso, né? Sobre essa questão lá de Battle Creek, sobre o aglomerado de instituições ali. É porque a apostasia que aconteceu na virada do século XIX para o século XX gira, em parte, em torno desse hospital. O hospital de Battle Creek, o sanatório de Battle Creek, que tinha seus 1.000 obreiros e era administrado por este grande homem, o Dr. Kellogg. Só que ele administrava de uma forma meio que independente dos dirigentes da Associação Geral. Inclusive, ele não se dava muito bem com o presidente da Associação Geral, naquele tempo, que era o Agedênios. E por que ele não se dava muito bem? Porque o Dr. Kellogg era vegetariano. Ele era um grande defensor da mensagem de saúde. E o pastor Agedênios, ele comia carne, ele não era vegetariano. Então, o Dr. Kellogg não concordava muito com o fato de um presidente da Associação Geral não fazer jus à mensagem de saúde, não é? Enfim. Então, vamos aqui. Temos o Sanatório de Battle Creek, fundado em 5 de setembro de 1866. Então, aqui eu tenho uma fotografia do sanatório. Era muito grande. Era o que chamava a atenção na cidade de Battle Creek. E muitas pessoas, assim, influentes, vinham aqui para ter com o Dr. Kellogg, ser consultado pelo Dr. Kellogg. Diz que Thomas Edison, o que inventou, por assim dizer, né, a luz elétrica, ele esteve aqui para ser o Dr. Kellogg. Muitas pessoas da Europa para os Estados Unidos também. Uma cirurgia que fazia, assim, todos os outros médicos, quando via em um paciente uma cirurgia feita pelo Dr. Kellogg, já que tinha sido o Dr. Kellogg que fez, porque era quase que imperceptível. E só um médico era capaz de fazer aquilo, e eles tinham esse médico como o Dr. Kellogg. Pois bem, esse era o sanatório de Battle Creek, que foi fundado em 1866. Uma das coisas que chamava a atenção ali na cidade, além da faculdade, além do tabernáculo Daime, era o sanatório, o que fazia Battle Creek brilhar. Era como se fosse o templo, né, da Jerusalém Adventista. Essa impressionante aglomeração de instituições e bens patrimoniais em uma só cidade jamais contou com o beneplácito divino. A irmã White, aqui no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 224, ela diz o seguinte: declaro em nome do Senhor, diz Ellen White, que cometereis um erro em acrescentar edifício a edifício, pois estão sendo consideradas demasiadas responsabilidades para um só lugar. Se tais responsabilidades fossem divididas e aplicadas em outras localidades, seria muitíssimo melhor do que amontoar tanta coisa em Battle Creek. Então, nós temos aqui o conselho inspirado de que não era o ideal de Deus que todos os edifícios, os principais edifícios de Battle, ou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se concentrassem em Battle Creek. Nunca foi a vontade de Deus isso. Então, se aqueles edifícios, aquelas instituições fossem colocadas em lugares diferentes, era muito, mas muito melhor, porque era um ponto de luz espalhado em vários lugares.
mas, infelizmente, continuaram indo contra o conselho do Senhor. A constante modernização de equipamento, o aumento de capital operativo e os gráficos demonstrativos dos lucros acumulados pareciam mais importantes que a piedade cristã e a salvação dos perdidos. Obcecada pela filosofia materialista do lucro, a casa publicadora, olha, isso é muito importante, ela aceitou um vantajoso contrato para a impressão de vultosos trabalhos para o Estado. Nós sabemos pela profecia que não temos, ou melhor, que não podemos jamais, nós como representantes de Cristo, como os mensageiros, os pregadores da primeira, da segunda e terceira mensagem angélica, nunca devemos nos envolver com o Estado, no que diz respeito a fazer associações e contratos. Nós, como instituição, como igreja, e a casa publicadora, a Review and Herald, se associou ao Estado, aceitando os trabalhos do Estado. De seus modernos prelos, fluíam publicações questionáveis, impressos de natureza discutível e até mesmo propaganda de bebidas alcoólicas. Então, a casa publicadora de Battle Creek estava agora publicando coisas questionáveis. Estavam publicando até propagandas de bebidas alcoólicas. O Arthur White, no livro dele, A Mulher de Visão, que eu tinha esse livro quando estava no Brasil, eu não tenho ele aqui, porque não deu para trazê-lo, né? Tentei procurar na internet para compartilhar com vocês alguns textos, mas não encontrei. Mas ele, nesse livro, ele diz que a casa publicadora, nessa época, ela estava publicando aquelas historinhas de faroeste, aquelas revistinhas com histórias de faroeste. Estavam também publicando revistas para outras denominações, os materiais de outras denominações que continham doutrinas que não condiziam com a nossa fé. Então, assim, estava começando a ter uma decadência espiritual em Battle Creek, principalmente, nesse contexto que eu estou falando, na casa publicadora, a Review and Herald. Entretanto, os livros e periódicos contendo a mensagem adventista pareciam ocupar um lugar secundário no programa de produção da editora. Infelizmente, com o olho, né, os olhos no lucro, as nossas publicações ficaram em segundo plano e teve que ser publicadas as outras revistas, as outras propagandas do Estado e de outras instituições não adventistas que faziam contrato com o Review and Herald, para que eles pudessem ganhar mais dinheiro. O sanatório, sob a administração carismática do Dr. Kellogg, perdia gradualmente as características que o definiam como uma instituição denominacional, tornando-se mais e mais um centro médico interdenominacional. Só voltando um pouquinho, eu creio que os irmãos devem lembrar que eu falei agora há pouco, que o Dr. Kellogg, ele administrava o sanatório de Battle Creek de uma forma independente. Então, por causa disso, o sanatório começou a parecer um sanatório, um hospital comum, um hospital interdenominacional, por mais que houvesse muitos adventistas ali, por mais que ele estivesse no centro de Battle Creek, a Jerusalém dos adventistas, mas ele começou também a decair naquele propósito pelo qual ele foi estabelecido, que era ser uma luz ali da mensagem de saúde. Então, ele ficou mais parecido com um sanatório médico interdenominacional, né? E o Dr. Kellogg também, né? Ele que estava gerando e causando isso. Então, nós vamos ver aqui, né, o que diz a história da igreja sobre o que aconteceu com o sanatório de Battle Creek e também com a casa publicadora. Poucas semanas transcorreram e os adventistas concentrados em Battle Creek, atônitos e perplexos, testemunharam a ação devastadora de um grande incêndio que destruiu completamente as instalações do sanatório, que era a maior instituição denominacional. Eu queria que os irmãos memorizassem essa data, porque foi na manhã fria de 18 de fevereiro de 1902. Lembre-se dessa data, 18 de fevereiro de 1902.
que labaredas de origem desconhecidas irromperam próximas à farmácia do hospital, transformando-o em poucas horas em um imenso holocausto. Malgrado o grande esforço por conter a fúria das chamas, a guarnição do Corpo de Bombeiros acompanhou, impotente, a total destruição do edifício. Daquele edifício principal com 5 andares, um prédio anexo conhecido como Hospital de Caridade, diversas outras estruturas menores que ofereciam serviço de apoio às atividades gerais da instituição. Tudo isso caiu por terra. Então, como eu tinha mostrado antes aqui, uma foto, né, do sanatório de Battle Creek, tudo isso, os fundamentos, tudo, fez com que foi queimado e fez com que o edifício viesse abaixo. O que é que aconteceu, então? Aqui nós temos uma imagem também do incêndio no sanatório de Battle Creek, que aconteceu no dia 18 de fevereiro de 1902. Temos aqui imagens dos bombeiros tentando apagar o fogo, mas não apagavam. Então, por que não apagava? O que é que estava acontecendo? Olha, as origens das chamas eram desconhecidas. Vamos ver mais na frente o que é que estava acontecendo. O Dr. Kellogg, que havia estado durante vários dias na Califórnia, ele regressava ao Michigan. E ao chegar a Chicago, recebeu a infalsa notícia de que a instituição de seus sonhos se havia transformado em escombros. Homem de vontade férrea e espírito inquebrantável, em lugar de deter-se em lamentações ociosas, entrou imediatamente em ação. Como é possível, não é? Então, o Dr. Kellogg estava vindo de trem. Então, assim, quando ele chega em Chicago, ele recebe a notícia de que o sanatório de Battle Creek, a maior instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela foi queimada, ela caiu. Ele, ao invés de ficar chorando, de ficar lamentando, porque ali era o ponto, né? Era onde... Era aquele sanatório que fazia também o Dr. Kellogg ser conhecido no mundo todo. Ele, ao invés de lamentar, ele já, assim, imediatamente planejou a edificação de um outro sanatório ainda muito mais esplendoroso do que aquele que caiu. Tomou o trem rumo a Battle Creek e, com a assistência de uma eficiente secretária, durante o tempo do percurso, ele já começou, né, a traçar os planos para as novas estruturas que desejava ver reedificadas. Na elaboração destes planos, os conselhos de Deus, dados através do Espírito de Profecia, foram outra vez ignorados. Porque a irmã White aqui, ela vivia na Califórnia, ela escreveu o seguinte: recebemos hoje a triste notícia do incêndio de Battle Creek. Solidarizando-se com pesados que sofriam com a destruição do grande hospital, a irmã White acrescentou: afligimo-nos com aqueles cujas vidas dependem da instituição. Com efeito, podemos chorar com aqueles que choram. Valendo-se da oportunidade, entretanto, suscitou uma solene interrogação que não foi tomada em consideração por Kellogg e seus associados. Olha o que ela disse: construirão eles, né, os dirigentes do sanatório, uma instituição mamute em Battle Creek, ou tomarão em conta os propósitos de Deus, estabelecendo instituições em muitos lugares? Essa foi a pergunta que ficou no ar. Mas o Dr. Kellogg, que já estava fazendo planos para a reedificação de um novo sanatório, ele, insensível às exortações do Espírito de Profecia, animado por um sentimento altivo, decidiu reconstruir sobre os escombros do velho sanatório uma gigantesca instituição que jamais contou com o favor divino. Então, Kellogg não deu ouvidos à admoestação do Espírito de Profecia e já estava planejando essa reedificação, e ele levou isso a efeito. Reconstruiu um novo edifício sobre os escombros do antigo. Mas para Kellogg fazer isso, ele precisava de uma coisa.
Alguma pergunta aí? Alguém perguntando algo? Ouvi algo agora. Não, não, não. Alguém abriu sem querer, mas eu já fechei. Tá. Tudo bem. Pronto. Então, assim, para que Kellogg tivesse como reerguer o sanatório de Battle Creek, ele precisava de dinheiro. Ele e os dirigentes, os associados dele, precisavam de muito dinheiro para construir um sanatório ainda muito mais esplendoroso do que aquele que já era. Então, o Dr. Kellogg, ele escreveu um livro. O livro ficou conhecido como The Living Temple, né? O Templo Vivo. Ele fez os manuscritos, né? Ele escreveu. E ele decidiu publicar o livro na casa publicadora, a Review and Herald, para que com o dinheiro desse livro, né, do livro O Templo Vivo, o lucro que seria ganho com a venda desse livro fosse usado para a reconstrução do sanatório de Battle Creek. Então, ele escreveu esse livro, está aqui, eu tenho como mostrar aqui para os irmãos. Esse é a entrecapa do livro, The Living Temple, e aqui nós temos a assinatura do Dr. Kellogg. E temos aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, se eu não me engano, quando ele vai dizer que o nosso corpo, pegando aquele texto bíblico que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Mas a gente vê aqui que não foi publicado pela Review and Herald. Aqui foi uma outra publicadora que publicou, né? Não foi a Review and Herald. Por quê? Não foi a Review and Herald. Além das publicações questionáveis, contrariando a orientação dada pela Associação Geral, seus dirigentes aceitaram publicar um manuscrito preparado por Kellogg. Aqui são os dirigentes da Review and Herald. Eles aceitaram publicar esse manuscrito preparado por Kellogg, O Templo Vivo. Mas nesse livro, o autor apresentava ideias nebulosas, confundindo a personalidade de Deus com o poder divino visto na natureza panteísta, né? Aqui está mal escrito, mas é panteísta. Então, assim, ele apresenta nesse livro um conceito estranho, um conceito muito estranho a respeito de Deus. Ele vai mostrar que Deus, ele é uma essência que pode ser encontrado nas coisas criadas, na natureza. Ele chega a dizer que Deus está na grama, Deus está nas árvores, na raiz das árvores, Deus está ali. Ou seja, no conceito panteísta, panteísmo significa Deus em tudo. Então, assim, no conceito panteísta, Deus ele é reduzido a partículas, e essas partículas estão espalhadas pelas coisas criadas. Esse conceito que Kellogg apresenta no livro O Templo Vivo destrói completamente a personalidade de Deus. Deus, que é uma pessoa corpórea, como a gente viu no estudo passado, a irmã White fala que o Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente. Ele reduz esse Deus, que é uma pessoa, a partículas, a uma essência que permeia pela natureza. E a Review and Herald aceitou publicar esse livro que continha essas heresias. Apesar de o livro ter muito conteúdo bom, porque era um livro de fisiologia, mas nas entrelinhas das informações de fisiologia, nós encontramos ali esse conceito, o conceito panteísta. E, infelizmente, muitos abraçaram as ideias do Dr. Kellogg. E a irmã White chama essa heresia de o alfa da apostasia. Com esta decisão, né, a sorte da Review and Herald Publishing Association, a maior e mais bem equipada casa publicadora no estado de Michigan, parecia irreversivelmente lançada. Seus dirigentes pareciam não haver discernido, na tragédia de 18 de fevereiro de 1902, a voz de Deus falando através do fogo destruidor.
Lembrando, em 18 de fevereiro de 1902, o sanatório de Battle Creek foi destruído por chamas de fogo desconhecidas, de origem desconhecida. Então, na ideia de reconstruir o novo sanatório, a casa publicadora aceita os manuscritos do Dr. Kellogg e vão agora publicar o livro Templo Vivo. Mas parece que os dirigentes da Review and Herald ainda não perceberam que Deus não estava aprovando as atitudes. Deus não estava aprovando aquilo que os dirigentes os líderes em Battle Creek estavam fazendo, porque estava em desarmonia com o conselho divino de que as coisas não deveriam ser aglomeradas em um só lugar. Elas tinham que ser espalhadas por outros lugares. Então, nós temos aqui, né, uma ilustração da Review and Herald, criada em 1808. Temos aqui, enfim, um anjo com uma espada de fogo. Isso acontece agora no dia 30 de dezembro de 1902. Perceba que o incêndio no sanatório de Battle Creek foi no dia 18 de fevereiro de 1902, e agora no fim do ano de dezembro de 1902, em dezembro, no dia 30, nós vamos ver a tragédia que acontece com a Review and Herald. Aproximava-se a hora do crepúsculo. As sombras da noite desciam sobre Battle Creek. Aqui, falta eu corrigir essa fala. Não havia naquela hora vespertina sinais de tormenta, nem se ouviam no ar vozes de lamento. Nenhum abalo na terra, tenho que corrigir isso aqui também, firme e segura. E, entretanto, aquela seria a última noite a lançar suas sombras sobre os edifícios da Review and Herald. Às 19h25, às 7h25 da noite, ecoaram as badaladas do sino do tabernáculo Daime, anunciando aos adoradores que se aproximava a hora do culto de oração. Pouco depois, um ruído estridente repercutiu, quebrando o silêncio da noite. Era o anúncio sinistro de outro incêndio devastador. Em poucos instantes, imensas línguas de fogo, labaredas incontroláveis, precipitaram o desmoronamento das paredes da Review and Herald, e toda a estrutura ruiu sobre prelos decompostos e chapas metálicas derretidas pela ação do fogo. As chapas metálicas eram onde eram feitas as impressões dos livros. Entre essas chapas estavam as matrizes destruídas do livro The Living Temple, no qual Kellogg, defendendo convicções panteístas, exaltava a natureza em lugar do Criador. Então, assim, mais uma vez, Deus intervém. A casa publicadora que estava prestes a publicar o livro, onde continha heresias panteístas do Dr. Kellogg, a casa publicadora ruiu, foi queimada e caiu também, assim como o sanatório de Battle Creek. As chapas derreteram, as chapas de ferro, irmãos, derreteram. As chapas onde ia ser impresso o livro The Living Temple. Em pouco mais de 10 meses, dois grandes incêndios sinistros reduziram às cinzas as duas mais importantes instituições da igreja. Tudo aconteceu em um único ano, 1902. Primeiro incêndio, 18 de fevereiro, sanatório de Battle Creek. 30 de dezembro, a Review and Herald. Os dois caem. O comandante Weeks, que era o comandante do Corpo de Bombeiros de Battle Creek, ele resumiu o que aconteceu nas seguintes palavras: há alguma coisa estranha com os incêndios dos Adventistas do sétimo dia, em que a água despejada age mais como gasolina. Então, nós temos essa citação aqui no livro também do Arthur White, Mulher de Visão. Então, assim, a água que era jogada pelos bombeiros para apagar o fogo que aparecia de uma forma assim desconhecida nas instituições dos Adventistas do sétimo dia,
ela agia mais como gasolina, a água inflamava como gasolina. Então, por mais que tentassem apagar, não conseguiam, porque, na verdade, irmãos, era Deus. Era Deus que estava, de alguma forma, intervindo ali. A serva do Senhor, um pouco tempo antes, ela disse o seguinte, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, na página 91, nós temos essa citação, onde ela diz: tenho até medo de abrir a review, temendo ver que Deus tenha purificado a editora pelo fogo. Ela fala purificado porque ela sabia o que estava acontecendo lá dentro. Publicações de origem duvidosa, propagandas de bebidas alcoólicas, propagandas de cachimbo, cigarro, enfim, estava sendo publicado na Review and Herald. Histórias de faroeste, coisas do mundo. Então, ela disse semana, um pouco tempo antes, tenho até medo de abrir a review, temendo ver que Deus tenha purificado a editora pelo fogo. E agora a gente vê isso acontecendo. A serva do Senhor, ela recebe uma carta do presidente da Associação Geral, A.G. Dênios, onde ela diz assim: hoje recebi uma carta do irmão Dênios relativa à destruição das instalações da Review and Herald através do fogo. Sinto-me muito triste quando considero a grande perda que sobreveio à causa. Sei que este deve estar sendo um tempo muito difícil para os irmãos que tomam conta do trabalho e para os obreiros em geral. Sou afligida com todos que são afligidos. Mas olha o que ela diz. Mas não me senti surpresa pelas notícias tristes, pois nas minhas visões da noite vi um anjo em pé com uma espada flamejante estendida, onde? Sobre Battle Creek. Uma vez, de dia, enquanto a caneta estava em minha mão, perdi a consciência. Perceba o que ela diz. E parecia como que se essa espada de fogo estivesse voltando-se primeiro em uma direção e então para outra. Como é que a gente pode entender essa fala da irmã White? Quando ela vê um anjo com a espada flamejante, movendo a espada primeiro em uma direção e então para outra. Nós entendemos que a primeira direção foi o sanatório de Battle Creek, que caiu no dia 18 de fevereiro de 1902, e a outra direção, a Review and Herald, 30 de dezembro do mesmo ano. Desastre parecia seguir-se a desastre, porque Deus era desonrado pelas invenções de homens que procuravam exaltar e glorificar a si mesmos. Então, assim, aquele fogo era de origem divina, era o anjo que estava ali. E ele estava fazendo aquele trabalho com a permissão de Deus, porque Deus estava sendo desonrado ali. Coisas mundanas estavam sendo publicadas pela Review. O sanatório de Battle Creek estava tendo alguma guerra, alguma guerra pelo poder ali, e quem estava gerando essa guerra era o Dr. Kellogg, que queria ser independente. Irmãos, olha, quero dizer uma coisa. Quando não há aprovação de Deus, você pode tentar fazer o que quiser fazer, mas não vai dar certo. Você pode tentar abrir uma escola, tentar abrir um centro de vida saudável, seja o que for. Parece ser bom, né? Um centro de vida saudável para pregar a mensagem de saúde, uma escola para poder promover a verdadeira educação, e etc. Parece ser algo muito bom, mas se Deus não aprova, não vai para frente. Começa a acontecer coisas estranhas, começa a acontecer coisas terríveis. Não dá certo. Uma prova disso é a história que está diante de nós, a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando tentaram fazer coisas que Deus não aprovava. Estavam indo contra o conselho da testemunha fiel e verdadeiro. Então, Deus estava, de alguma forma, intervindo ali. Não era da vontade dele que aquilo acontecesse, se eles tivessem atendido o conselho. Mas estavam indo contrário à mensagem que Deus estava dando por meio do Espírito de profecia. Além disso, uma heresia, um vento de doutrina estava soprando na igreja.
Isso não é lá na igreja no passado, na época apostólica, nós estamos agora falando da igreja adventista do sétimo dia. Um conceito panteísta, uma heresia conhecida como panteísmo, estava querendo ser introduzida ali no seio do adventismo. E Deus, ele tinha que intervir, porque esse conceito destruía a personalidade do próprio Deus, ia contra aquilo que nós temos falado aqui, que é a doutrina da divindade triuna. Pois bem, Mensagens Escolhidas, página 197, servo do Senhor diz, não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. Nós estamos fazendo um estudo simples dos principais acontecimentos que levaram à apostasia alfa. Mas a serva do Senhor fez uma profecia de que, em um outro momento no futuro, nós iríamos ter que enfrentar uma outra apostasia, que ela chama de a apostasia ômega. O ômega será de natureza ainda muito mais assustadora. Que ventos de doutrina não vai ser soprado agora com essa apostasia? Quais são os acontecimentos que juram em torno da apostasia ômega? Isso talvez seja um tema que nós vamos estudar no futuro. Mas, por enquanto, vamos ainda lidar com a apostasia alfa, porque ela lida diretamente com a personalidade de Deus. E o tema geral dessa série é a plenitude da divindade e o grande conflito. Aqui nós temos a publicação do livro, The Living Temple. Temos aqui a foto do autor. Porque o Dr. Kellogg não desistiu. Ele ainda conseguiu fazer a publicação desse livro através de uma outra editora fora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E temos aqui a capa do livro, The Living Temple, né, que é a entrecapa que eu já tinha mostrado. E temos aqui o Dr. Kellogg, que viveu de 1852 até 1943. Vamos aqui mais adiante. Na controvérsia que surgiu entre nossos irmãos acerca dos ensinamentos desse livro, os que estavam a favor de lhe dar ampla divulgação diziam: encerra exatamente os pensamentos que a irmã White tem ensinado. Essa afirmativa feriu, minha irmã White diz, diretamente o coração. Porque eles estavam falando uma coisa que não era verdade, dizendo que a publicação do The Living Temple ensinava exatamente os pensamentos que a irmã White tinha ensinado. Ela está dizendo que isso feriu o coração dela. Senti-me acabrunhada, pois sabia que essa apresentação do caso não era verdadeira. Afinal, disse-me meu filho, né? Mamãe, a senhora deve ler pelo menos alguns trechos do livro para ver se estão em harmonia com a luz que o Senhor lhe deu. Assentou-se ao meu lado, né? O filho de Ellen White sentou-se do lado dela e juntos lemos o prefácio e a maior parte do primeiro capítulo, bem como alguns parágrafos de outros capítulos. Ao lermos, reconheci as próprias opiniões contra as quais me fora ordenado advertir no princípio de meus trabalhos públicos. Quando pela primeira vez deixei o estado do Maine, fui com a intenção de percorrer Vermont e Massachusetts a fim de dar testemunho contra essas opiniões. Living Temple encerra o alfa dessas teorias. O alfa é o começo, a primeira letra do alfabeto grego. Eu sabia que o ômega, a apostasia que aconteceria mais no futuro, seguiria dentro de pouco tempo, e tremi por nosso povo. Sabia eu que devia advertir nossos irmãos e irmãs a que não entrassem em controvérsia em relação à presença e personalidade de Deus. É por isso, irmãos, que esse tema está introduzido na série, a apostasia alfa, porque lida, de alguma forma, com a personalidade de Deus. E não tem como não falar da personalidade de Deus e, ao mesmo tempo, falar da divindade triuna. Não tem como. Então, as afirmações feitas em Living Temple acerca deste ponto são incorretas. Acerca de qual ponto?
a personalidade de Deus. São mal aplicadas as passagens usadas em apoio da doutrina ali exposta. Então, assim, hoje eu queria fazer só uma introdução a isso que a irmã White chama de apostasia alfa, porque no próximo estudo nós vamos analisar o que é que gira ou girava em torno da apostasia alfa a respeito da personalidade de Deus. O que é que tem nesse livro de tão assustador, de tão assim terrível, que a irmã White ela nos adverte, de alguma forma, a não discutir os temas que estavam ali no livro, que gira em torno da personalidade de Deus, e que muitos saíram da igreja naquele tempo, inclusive o próprio autor do livro, que era o Dr. Calvin. Entende? Então, assim, temos que estudar isso, temos que analisar isso, porque, como eu mostrei para vocês, se você colocar apostasia alfa ali no Google, vai aparecer. Os primeiros sites são de dissidentes associando a apostasia alfa à doutrina da Trindade. E é por causa desses sites, por causa dessas publicações fora de contexto, que alguns irmãos que têm alguma desilusão com a igreja adventista, tem algum problema pessoal com o pastor A, o pastor B, ou com o irmão A, o irmão B, eles ficam quietinhos na igreja, nunca falaram nada, estão ali, mas quando eles entram em contato com esse material, é o que eles estão querendo para poder ir contra a igreja. Então, assim, vamos analisar o que é a apostasia alfa na verdadeira luz. E vamos ver que, sim, ela está de alguma forma relacionada com a personalidade de Deus, mas não da maneira como os grupos dissidentes do presente século estão ensinando. Ok? Então, assim, o estudo de hoje foi mais simples, foi assim um pouco mais resumido, mas é porque ele é o pontapé para o que nós vamos ver no próximo estudo, tá? Então, assim, eu devolvo agora a palavra a Lígia. Que Deus abençoe.